Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar fazendo parte aqui do Web Summit, né, dessa edição do ano de 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Camila Fonseca. Eu vou conversar hoje com vocês de como adequar o seu evento à LGPD. E não se preocupem, tá? Que por mais que seja um tema, né, relacionado às questões jurídicas, não vamos aqui estar falando de juridiquês de uma forma aqui complicada. Pelo contrário, vamos aqui trazer de uma forma mais prática e descomplicada possível, né, para facilitar aí a sua vida enquanto organizador. Eu sou uma advogada com expertise, né, em estruturação legal de startups e negócios inovadores, e também faço parte aqui do jurídico da Even Trades. Então, vou pedir aqui ao pessoal para iniciar o compartilhamento da nossa tela, né, que é justamente isso, né, como eu disse, a nossa temática, como adequar o seu evento LGPD. Mas para que todos nós, né, fiquemos no que a gente chama na mesma página, na mesma linha, né, eu vou começar fazendo algumas conceituações para que a gente converse brevemente aí sobre essa questão da LGPD. E a primeira pergunta que você deve estar se fazendo, né, que a gente sempre faz quando a gente ouve algo novo o que é a LGPD, né? Mas o que é a LGPD? A LGPD significa, né, vem aí sair da sigla, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você pode fazer assim, ok, mas assim, dados, não é porque a gente vem logo, né, aquela nossa imagem de dados, de jogos aqui, como tem na imagem, mas calma, não são esses dados, são dados no sentido de informações. E aí, né, a lei, ele traz aqui especificamente, né, para tratar de dado pessoal. Sim, mas e o que é dado pessoal, Camila? O dado pessoal, ele vai ser toda a informação relacionada à pessoa natural, que a pessoa natural sou eu, você, tá certo? Que de forma identificada ou identificável, ou seja, de forma direta ou indireta. São dados, informações que eu vou conseguir relacionar essas informações a você. E esses dados, por exemplo, eles podem ser dados de identificação, como o número de um CPF, o número de um RG, pode ser dados geográficos, a sua localização, um endereço, entendeu? Deu para compreender aqui essas informações? E aí, a lei também traz aqui uma especificidade em relação a dado pessoal sensível, tá? Que também vão ser informações pessoais, mas que vão ter uma origem racial, étnica, convicção religiosa, uma opinião política. E por que essa diferenciação? Porque tudo que a gente considera como dado pessoal sensível, ele é passível de trazer aí, de proporcionar uma discriminação, tá, à pessoa natural, a mim ou a você, tá certo? Então, é sempre importante a gente entender que a lei vai tratar aí em relação aos dados pessoais. Mas, assim, ao que em relação aos dados pessoais? Beleza, eu entendi aqui o que é o dado pessoal, mas vai fazer o que em relação a isso? Vai ser tudo que a gente fala em relação a coleta, então coleta no sentido de solicitação, né, de você ter, né, aqueles dados, do tratamento, e o tratamento aí vai ser toda a movimentação que você vai fazer ali em relação àquele dado. O armazenamento é aquela guarda do dado, tá, que você faz, e o compartilhamento, que é o compartilhamento com terceiros, se eventualmente você for fazer. Então, aqui, né, a LGPD, ela visa, né, assegurar, não é, você, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa natural, pessoa física, não é, toda a sua coleta, o tratamento, armazenamento, compartilhamento dos seus dados pessoais, certo? E aí você pode se perguntar, mas por que isso, né? Como é que foi que isso surgiu? E aí, eu gosto muito de trazer essa questão, que isso vem para trazer essa importância da autodeterminação informativa, né?
E isso é muito importante porque, assim, muitas pessoas, quando surgiu essa discussão sobre a LGPD, ficou pensando assim, poxa, eu não vou poder mais solicitar alguma informação, vai ter muita burocracia, como é isso? E, na realidade, a gente vem devolver, não é, para o titular de dados, não é, que vai ser aquela pessoa a quem aquele dado pertence, né, essa questão da autodeterminação informativa, que é o poder, né, do gerenciamento dos seus dados. Né? Eu preciso saber por que aquela pessoa está me solicitando aquele meu dado. Se eu quero solicitar, né, aquele dado, eu vou ali para trazer para o controle, né, como mostra na imagem, aquele controle me é devolvido enquanto cidadão, né, enquanto titular daquele meu dado. Então, a gente tem aí muito forte essa questão da autodeterminação informativa, certo? E aí, não pensem vocês, né, e eu gosto sempre muito de conversar, que essa questão da LGPD é algo recente, tá? A gente está aqui nessa tela dos casos aqui que a gente teve, né, no âmbito, vamos dizer assim, mundial, global, que trouxe aí alguns escândalos e nos deixou mais em foco em relação, né, a essa necessidade de proteção dos nossos dados. Mas, para vocês terem uma noção, a questão da proteção à privacidade, né, quando a gente fala de um todo, é importante sempre a gente lembrar que a privacidade ela não se restringe, tá, à LGPD. A LGPD vem trazer essa especificação para a gente em relação a dados pessoais, mas a privacidade já tinha discussão, previsão na nossa Constituição Federal, falando do nosso direito à privacidade, e as discussões em voltas à nossa proteção dos dados tem desde a década de 70, inclusive, depois, né, da ditadura militar ali em 64, por aí, logo depois da década de 70, a gente teve uma discussão em relação ao registro de pessoas naturais, né, depois a gente teve várias movimentações, né, legislativas, de projetos de lei, de discussões nos anos de 2010, 2011, 2013, e aí em 2013 a gente teve o caso Snowden. Não sei se você lembra, né? Mas foi um ano bem marcante mundialmente, porque foi um ano que a gente começou a observar com mais cautela, inclusive as tecnologias que a gente utiliza, né? Porque a gente está na quarta revolução, né? Que é industrial, que tem a quarta revolução tecnológica, né? Que a gente chama. E a presença das tecnologias, das redes sociais, são muito fortes. Né? E com o caso Snowden, quando ele veio, né, jogar todas essas informações de como os Estados Unidos, né, e até botei aqui essa questão, né, nos espionavam, né, os cidadãos, enfim, tinha toda essa questão sobre a fumaça, vamos assim dizer, aquela cortina da fumaça da segurança, né? Eu estou aqui, tenho todos esses dados, eu armazeno todas essas suas informações, eu estou aqui lhe espionando, né? Mas isso é para te propiciar uma segurança. Sendo que quando o Snowden chega, né, e ele foi um ex-agente da CIA, e ele vem dizer como isso tudo acontecia, então começou a pensar, poxa, mas isso tudo realmente é necessário, né, para me proporcionar essa segurança, né? Para que isso? Né? Então, foi quando começou a verificar e as pessoas ficou mais atento, né? Quando se falava perto de um iPhone, né? E a Siri respondia. Foi quando a gente passou a ter uma... Inclusive, eu falei dela, ela já se movimentou aqui, quando a gente passou a tampar ali a câmera dos computadores e ter mais, assim, essa preocupação, né? Qual é o meio que eu estou inserido, quais são essas tecnologias que eu estou utilizando, quais são esses dados, essas informações que ao meu redor estão sendo coletados. E aí, em 2018, a gente tem... Tá vendo a Ciro falando. E aí, em 2018, a gente tem um novo escândalo, né, um novo boom também a nível global, que foi o caso da Cambridge Analytica, né? Em 2018, que foi justamente, a Cambridge Analytica utilizou o Facebook, né, para ali se aproveitar da ferramenta e fazer algumas movimentações, né, com os dados, curtidas, direcionar publicidades, informações, e aí utilizando inclusive para fins políticos, né, a campanha eleitoral. E isso, né, foi bem
repercutido e começou a ter, inclusive, uma outra preocupação em relação, por exemplo, na época, a fake news e etc. E isso tudo também despertou novamente essa questão da preocupação e principalmente que a gente vai ver agora, essa questão da finalidade, da segurança, da necessidade desses dados, né, dessas solicitações, dessas plataformas, né, enfim, desses meios de segurança. E aí é quando eu quero que você pense em relação à questão dos princípios, tá? Que isso é muito importante, que a gente vai ter aqui em relação à Lei Geral da Proteção de Dados. E aí, quando a gente fala em princípios, a gente tem vários princípios aqui que eu joguei aqui na tela para pincelar para vocês. Dentre eles, eu gosto muito de destacar justamente essa questão da finalidade, da necessidade, da transparência e da adequação. A gente tem que entender que quando a gente fala da LGPD, tudo que a gente solicita, né, em relação a dados, a gente tem que ter um mínimo, né, um mínimo o necessário para aquilo que a gente vai propor. Então, aqui, se a gente está falando de evento, né, quando eu vou fazer um evento, as informações que eu vou solicitar ali do meu participante, ela tem que ser a mínima necessária para propiciar, né, ali a participação dele no evento, né, a propiciar uma emissão de certificado, para propiciar ali a submissão de um trabalho. Eu não tenho que pedir nada além ali do que for necessário e principalmente para aquela finalidade, né, que é a realização do evento. E eu tenho que deixar isso muito claro, né? Eu tenho que dizer, ó, eu estou pegando o teu e-mail porque eu vou ter que te mandar algumas informações, né? Eu vou pegar aqui teu nome completo porque eu preciso para que saia aqui no certificado. E isso vai propiciar essa questão da transparência, consequentemente da adequação, né, ali daquelas informações com a tua finalidade pretendida, certo? E aí, eu quero voltar para essa questão, porque a gente teve, né, essas discussões, nesses escândalos que a gente estava conversando, e aí a gente teve em 2018 justamente a GDPR, que vem trazer essa questão do regulamento dos dados na União Europeia, certo? E aí a gente né, e começa a ter uma cobrança, digamos assim, né, inclusive no âmbito nacional, para que a gente tivesse também uma legislação específica, porque acaba que a GDPR foi muito forte. E tudo ali, quando você queria transacionar, né, ter alguma negociação com algum país, né, que fizesse parte da União Europeia, você fosse utilizar uma plataforma também que tivesse hospedada na União Europeia, você tinha que estar adequado à GDPR. Isso começa a impactar no mercado, né, na questão econômica. E para além disso, que é o que eu quero deixar essa mensagem até aproveitar para a gente, é muito importante, a gente sabe que a LGPD ela entrou em vigor em 2020, mas como a gente conversou agora há pouco, essas discussões sobre privacidade, sobre dados, elas são muito antigas. E o projeto de lei, inclusive, da LGPD foi em 2018, mas a lei só foi promulgada em 2000, ou seja, só foi publicada, né? Falar aqui de um termo mais fácil aqui, em 2020. E o que a gente tem que pensar, não é que quando a gente fala dessa questão da transparência, deixar essas informações claras, trazer, sempre pensar na finalidade, na necessidade, na adequação ali dos dados que a gente está solicitando, você tem que pensar que isso traz uma credibilidade ao seu evento. Entende? Eu sei que muitas pessoas começaram a pensar na LGPD em 2021, porque você pode pensar, poxa, foi 2020 e 2021. 2021, em agosto, mais ou menos, em 2021, foi quando passou a vigorar as sanções, não é? E, infelizmente, a gente tem essa cultura, né, de começar de ir pelo temor, né, do que realmente ter uma cultura preventiva. Isso é muito importante que a gente tenha, né? A gente sempre... E aí as pessoas hoje olham, né? Ficam correndo contra o tempo em relação à LGPD por causa disso, né? Com medo aí de sofrer alguma sanção da NPD, né? Da Agência Nacional Reguladora da Proteção de Dados. Mas eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você pense no sentido de você dar uma credibilidade para o seu evento, de você passar uma confiança. Porque hoje a gente está num momento de consumos muito conscientes, né? Então, a
as pessoas gostam de analisar tudo aquilo ali que vou consumir, se estão ali, né, de acordo com seus princípios, com os seus valores, se estão ali tudo em conformidade, e a questão dos seus dados ali entra nisso. Então, se você dá essa transparência, você traz uma credibilidade muito bacana para o seu evento, e você começa a ter um diferencial competitivo, né? E isso é super bacana, porque você dispara na frente, né, dos seus concorrentes. E aí você pode se perguntar, poxa, bacana, entendi aqui do que se trata, né? Entendi aqui realmente que eu vou dar esse enfoque aqui para ter esse diferencial, mas assim, ainda estou aqui um pouquinho em dúvida, Camila, eu sou CNPJ, não sou uma pessoa jurídica, você aqui falou de pessoas físicas, essa obrigação vai se aplicar para mim? Vai sim, tá bom? Toda a operação, né, em relação ao tratamento de dados realizados por pessoa física, né, a pessoa natural, ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Tem que ter, sim, um cuidado, né, e está adequada à LGPD. Como a LGPD é uma lei nacional, tá bom? Então, vai ser em relação ao tratamento de dados realizado no nosso território nacional, ou seja, no Brasil. Ah, Camila, mas eu uso, né, enfim, um servidor armazenado em outro país, ou, enfim, estou vendo alguma plataforma internacional, algo nesse sentido. Então, você vai ter que ver a política de privacidade ali, qual é a lei específica que trata de privacidade daquele país, para que você não tenha ali nenhum problema em relação ao seu evento. E aí vai ser aplicado, né, para tudo que tem o objetivo de ofertar ou fornecer bens ou serviços. E quando a gente fala de eventos, a gente está fornecendo ali, sim, o serviço, e por isso que a gente tem que ter essa preocupação, tá bom? E aí, esses princípios a gente falou, e aí eu coloco aqui também uma questão das bases legais, porque a base legal só para vocês entenderem, é o que vai justificar ali aquele tratamento, aquela manipulação ali daqueles dados, né? O que eu destaquei aqui, vocês vão ver, é a questão do consentimento, porque é o que fica sendo mais usual quando a gente está falando de evento, né? Que é que você vai solicitar aquela informação, deixar claro qual é a sua finalidade, a sua necessidade, e ali o participante vai dar o consentimento dele daquelas informações para que vocês utilizem. E aqui a gente tem umas outras bases legais de legítimo interesse, proteção à vida, obrigação legal, que isso, inclusive, é muito para o que a gente chama até da manutenção de dados, para aquele tratamento de dados, por exemplo, dados de pagamento, enfim, questões contratuais, né, que não quero me adentrar aqui para vocês, porque é um assunto muito vasto, e não é interessante aqui, porque eu quero mais que vocês tenham essa visão geral e consigam entender aqui nesses minutinhos que a gente vai conversar o que principalmente vocês têm que fazer para deixar aí um evento adequado, que vocês devem estar se perguntando, né? Mas e na prática, né? E a gente vai chegar lá. Eu vou aqui passar bem rapidamente sobre os agentes de tratamento de dados pessoais, né, apenas com o intuito que vocês saibam, né, quando a gente ouve, que a gente, quando ouve notícia, lê um jornal, lê um blog, a gente sempre ouve falar entre controlador e operador, e eu quero trazer aqui a figura do controlador, porque geralmente você, enquanto organizador que vai ali especificar alguns dados que você vai solicitar ali para o seu participante, você vai tomar, ou seja, essas decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, então você vai figurar ali como controlador, que pode ser tanto pessoa natural como pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, tá certo? A gente vai ter o operador, que vai ser geralmente quem realiza aí o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, tá? E a gente tem também o DPO, que às vezes a gente sempre ouve aí, mas também não quero que também vocês se preocupem tanto em relação a isso, mas é importante a gente saber, porque quando a gente ouve sobre esse assunto, são figuras, né, que a gente sempre escuta, e o DPO, né, ele vai ser ali, que ele também é conhecido como encarregado, a pessoa que vai atuar no canal de comunicação, tá, entre o controlador, os titulares, e aí você pode me perguntar, ai, Camila, mas eu vi uma história aí que
que nem todo mundo vai ser obrigado? Como é isso? De fato, a gente teve uma resolução que a NPD colocou que os microempreendedores, as startups, né, as empresas de pequeno porte não terão aí de ter essa obrigatoriedade da figura do DPO. Mas isso, tá, não quer dizer que você não vai ter a obrigatoriedade de estar adequado, de ter o seu relatóriozinho, de tudo de como acontece ali em relação aos dados pessoais que tem ali na sua operação, tá certo? Mas vamos lá, a parte que você deve estar esperando. Mas e como eu faço isso na prática, né? Entendi aqui quem são as figuras, entendi que eu posso ser aqui o controlador em relação aos dados pessoais do meu evento, entendi quais são os dados pessoais, vou pensar direitinho se esses dados que eu solicito, né, para o meu evento realmente fazem sentido, estão na finalidade, eu estou sendo transparente, estou atingindo aquela necessidade. E aí, eu vou deixar aqui para vocês, tá? 4 dicas de como vocês se adequarem o seu evento à LGPD. A primeira dica é a elaboração de uma política de privacidade, tá certo? E aí, quando eu falo a questão de elaboração, eu quero lhe falar em 2 momentos, em 2 sentidos. Uma, quando você vai procurar uma plataforma, tá? Sempre observe se ela tem uma política de privacidade, tá? Uma política de privacidade organizada, tá? Pra gente. E aqui eu vou abrir a política de privacidade aqui da Even, né? Uma política muito bacana, bem estruturada, tá? Isso não é porque eu estou aqui, né, falando da casa, mas realmente vocês podem observar, tem todo aqui um glossário, inclusive, né, de informativo para entender o que é cada conceito, explicando o que é cada, né, figura dessa que a gente, inclusive, acabou de conversar. A gente observa aqui que diz quais são os dados que estão sendo coletados, né, pela Even, diz aqui todos os dados, isso é muito bacana, certo? Da gente ter isso devidamente estruturado. E, para além disso, né, quando eu vou solicitar algumas informações, para além, por exemplo, do cadastro já geral, se eu tenho informações mais específicas que eu quero, e vocês mesmo fazerem o seu termo de privacidade, né? Por exemplo, inserir na plataforma, na Even, eu sei que tem essa possibilidade, ou, por exemplo, vou fazer, ou seja lá, qual for o meio que você está utilizando, mas deixar uma política de privacidade bem estruturada, né? E deixar isso público, seja por meio do e-mail, num documento linkável para os seus participantes, mas que você dê essa transparência, informe os dados que vocês estão coletando, para quanto tempo vocês vão passar com esses dados, deixe isso tudo muito bem estruturado, tá certo? O segundo momento uma segunda dica que eu falo é o aviso de cookies, né? Eu sempre brinco muito, eu sou professora também, tá, gente, e mentora, acabei que não falei isso, sou professora da parte de direito digital, tá, sempre voltado para os módulos ali de startups, e é muito interessante que eu sempre converso tanto com meus alunos quanto para os mentores também, que eu converso sobre a questão do aviso de cookies. Porque hoje não tem como você ter algum site, né, sem ter um mínimo ali daquele aviso de cookies, né? Porque cookies também são dados, tá, gente? Ele vai verifica todas aquelas informações de navegações. Então, inclusive, é um sistemazinho que você coloca ali, né, no seu site, né, e verificar também se a plataforma minimamente vai ter esse aviso de cookies, né, que isso já mostra também a questão da responsabilidade daquela plataforma, e vai ter aqui toda essa parte de você selecionar, que é o que a gente chama de opt-in e opt-out, né, a possibilidade de você selecionar e entender aqui para a questão do marketing, você autoriza, se eu deixo para a questão de estatística, ou seja, a gente tem aqui um aviso de cookies. Isso aqui é a segunda dica para vocês, quando a gente for fazer aqui eventos online e tratar aqui de plataformas, tá certo? O terceiro aviso, né, a terceira dica também que eu dou para vocês é elaborar, né, ter um termo de autorização ou cessão para uso de imagem e voz.
tá? A imagem e voz da gente é considerada como dados biométricos, tá? E dados biométricos são considerados dados pessoais sensíveis. E aí é muito interessante que a gente aqui tenha essa questão desse termo para, de uma forma específica, você autorize. Porque, por exemplo, é muito comum, quando a gente faz o evento, a gente querer utilizar trechos, né, da gravação. Tem pessoas que transformam ali trechos em podcast, né, fazem prints para publicizar nos eventos, né, nas redes sociais, e às vezes você não solicita autorização. Você pode fazer uma solicitação de autorização na inscrição, né? Você pode utilizar o termo que é mais adequado, que ele vem bem específicozinho, e inclusive no próprio site da Even lá, você consegue ter um blog bem explicando, muito bacana, parabenizar, inclusive, o pessoal aqui, né, do conteúdo, que sempre traz assim, conteúdos muito atuais, disponibilizam modelos, e isso é muito bom. Então, que você tem aqui o termozinho de autorização de uso de imagem e voz, que explica bem direitinho, ó, dizendo que a pessoa autoriza a captação, a edição, a utilização da imagem e voz. E aí, para os fins específicos, que é quando a gente fala dessa questão finalidade, então aqui é educativo, pedagógico, científico, enfim, o que você for fazer. Algumas considerações, né, que não vai ser divulgado para terceiros, só vai ser restrito aos participantes, às pessoas que vai ser inscrito. Então, por exemplo, se você vai querer utilizar depois no YouTube, vai querer depois fazer um podcast, coloca também essa possibilidade, não é? Explicando direitinho a pessoa para que vai utilizado. Se a pessoa vai autorizar isso de uma gravação integral, se a pessoa só vai deixar parcialmente, dê as possibilidades, tá? Para a pessoa que vai autorizar aquilo ali, e aí ela autoriza e declara, enfim, que está tudo ok. E isso dá um resguardo, né? Porque imagine que você está fazendo o evento, né? E aí você está utilizando a foto, fez a pessoa faz assim, não autorizei. Né? E a gente sabe que, para além, inclusive, né, da LGPD, a questão, inclusive, da imagem e voz, também tem um resguardo, né, da lei que a gente chama da Lei de Direitos Autorais. E aí você pode, inclusive, né, ter aí algum processo, né, nesse âmbito aí em relação a isso. Né? Então, é sempre bom a gente se atentar nesse sentido, tá certo? E aí, a nossa quarta e última dica que eu quero trazer para vocês é ter um canal de comunicação para a solicitação de download e exclusão de dados, tá certo? E aí, o que é que acontece nisso? Como a gente viu, né, a gente tem que ter aí essa questão da transparência, deixar tudo ok. E quando a gente traz aí a questão da autodeterminação, né, informativa, inclusive, vai chegar algum momento que eu, quis ali conceder os meus dados, mas assim, eu posso inclusive me arrepender, não posso querer mais, posso fazer uma inscrição e depois não participar, querer ali excluir ali meus dados, e você tem que ter esse canal de comunicação. A lei, né, exige que tenha esse canal de comunicação claro, né, e ali visível. E aqui, por exemplo, eu cito, né, o que a gente tinha falado ali, que tem essa questão do Cookies, é um sistema assim, que é DPTO, tá? Aqui nessa siglazinha, do jeito que se escreve, não sei se dá para aparecer para vocês, mas ele é bem bacana esse sistema, que além de colocar, depois eu vou até abrir essa tela da parte do Cookies, ele tem essa parte que você pode solicitar o download dos dados, né, que vai ter ali em relação à plataforma, ou você pode colocar direcionado em relação ao seu evento, inclusive também solicitar ali de uma forma bem específica a exclusão dos dados relacionados àquele e-mail que tem, ou seja, você atende aqui, né, a lei de propiciar esse diálogo, tá certo? É importante também que isso também haja na política, né, de privacidade, que você coloque isso. Então, por exemplo, sempre colocar um canal do e-mail onde você possa solicitar aqui, como a gente está falando, essa questão da exclusão, né? Inclusive, assim, sempre dizer, né, a cópia dos seus dados e colocar um e-mail. Então, por exemplo, você pode colocar, se você
for fazer do seu evento, se você for criar o seu próprio termo, colocar um e-mail, do seu e-mail como organizador, para que a pessoa tenha as informações, para que a pessoa tenha essa questão da acessibilidade, né, ali aos seus dados e compreenda como está sendo utilizado. Isso é muito bacana, porque às vezes, né, a gente acaba criando um bicho de sete cabeças em relação à LGPD, e eu me lembro muito bem que quando a LGPD foi promulgada, muita gente, como eu até citei inicialmente, ficou pensando assim, poxa, vai ser algo que vai burocratizar aqui, né, o meu negócio, eu vou ter muitas limitações, e na realidade não é isso, né? Ela vem, assim, inclusive, que dá munição para diferencial competitivo, munição para você se destacar, né? Ela vem, né, e todos nós, enquanto titulares de dados, compreender a situação, porque se eu vou numa farmácia e a farmácia me solicita um CPF, eu tenho que compreender por que, se eu só vou fazer ali a compra do meu medicamento, aquele meu CPF, ele realmente é necessário, né? Não é, né? Mas assim, se está solicitando, que se diga o porquê. E muita gente, às vezes, acaba solicitando porque começou a ter, inclusive, né, concessões de desconto, né? Você está me dando aqui essa informação e eu estou concedendo desconto, mas você tem que pensar que eu vou ganhar aqui esse desconto, mas, né, qual é o valor aqui desse desconto real que vai ter os meus dados? Porque os dados da gente passou, sim, né, a ser ativos, né? Hoje, como a gente conversou, quando a gente fala da revolução tecnológica, dessa troca de informações, então, assim, muitos negócios são pautados nisso. Mas não quer dizer que eles não vão existir, mas eles têm que existir, você explicando, né, e dizendo o porquê, de eu, enquanto cidadão, eu compreender ali aquele impacto ali na minha vida e decidir, não, ok, mesmo assim, eu quero fornecer, eu quero estar incluso aqui nessa sistemática, eu quero fazer parte disso, entende? E quando a gente vem falando de eventos, é tudo bem mais simples, né? A gente teve aqui, né, essas 4 dicas, né, super importantes e práticas, né? Não são dicas difíceis, né, de você fazer um termozinho, de você ali seguir, né, os princípios, observar qual é a base legal que vai justificar, inclusive, ali aquela coleta, né, tudo aquilo que você vai utilizar, não é? De você ter esse aviso de cookies, isso é um sistemazinho que você coloca, mas você pode também fazer isso de uma outra forma, desde que você deixe isso claro e deixe essa possibilidade. O termo também de autorização de sessão para uso de imagem é algo também simples de você resolver, de você disponibilizar para os seus participantes, e sempre pensando, tá, gente? A gente falou aqui, inclusive, dos palestrantes, né, em relação a isso, mas também dos próprios participantes, né, porque mesmo os eventos online, então, geralmente, no final, a gente pede, né, para tirar uma foto, algo nesse sentido, né, então tem que ter também, né, não vamos pensar que seria só em relação aos palestrantes, mas também aos participantes nesse sentido. E por último, essa questão do canal de comunicação, que isso é muito fácil, né, você disponibilizar um e-mail, você disponibilizar um número de WhatsApp, né, para que você preste todas as informações devidas. E aí, pessoal, eu espero muito, tá, que vocês tenham gostado aqui, compreendido essa questão das dicas. E uma coisa, sempre a gente falou um pouco aqui, né, voltado, a gente citou sites e etc., para eventos online, mas quando a gente faz eventos híbridos, isso tudo se aplica também. Ai, Camila, mas o meu evento é físico, meu evento só físico não, perdão. O meu evento vai ser presencial, né? Mas geralmente, mesmo que o evento é presencial, você geralmente utiliza um sistema para inscrição, né? Então tem que tomar esses cuidados, né? A mesma coisa com listas, tá? Enfim, de assinaturas. A gente tem o que a gente chama de pseudonimização,
que é, por exemplo, se você pede um CPF, você não deixar ele publicizado totalmente. São todos esses cuidados que a gente tem que ter, né? Seja qual vai ser aí o tipo do seu evento, totalmente online, híbrido ou presencial, tá certo? Então, assim, sejam sempre adequados, não é difícil. A gente sempre pensa assim, tratar em lei que vai ser algo complicado, mas quando a gente entende aqui, né, com qual é a movimentação e o intuito dessa lei, como a gente viu, que é realmente trazer esse controle aqui, né, para o titular de dados, né, esse poder, esse controle da autodeterminação informativa que a gente chama, isso tudo fica muito, muito simples e tranquilo da gente seguir. Então, eu queria agradecer, tá? Aqui fica o QR Code que vocês podem clicar, vão mirar aqui na tela, tá? Tem aqui minha rede social, o meu e-mail, eu fico aqui à disposição de vocês. É um assunto muito vasto, então leiam. Esses casos que a gente citou aqui no início, né? Existem documentários e filmes, inclusive em plataforma de streaming na Netflix, que é de fácil acesso para vocês assistirem também e se familiarizando. E é isso, pessoal. Eu fico aí à disposição de vocês. Muito obrigada.